Olá, preste atenção. Se você é um buscador da verdade, esqueça. Você nunca poderá encontrar a verdade. Porque não há como aprender através do conhecimento a verdade. Pois a verdade não pode ser aprendida. Porque a verdade não é verbal. A verdade nunca será adquirida por você. Porque ela não se encontra escrita. Muito menos pode ser revelada através de palavras, porque ela não é verbal. A verdade é espiritual. Você pode se tornar a verdade, mas nunca irá possuí-la. Porque a verdade é ser. Você pode apenas se tornar. Você nunca poderá possuir a verdade. Por quê? A resposta é simples. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, afirmou Jesus: necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque o que nasce da carne se torna apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Disse o Espírito de Cristo através do homem Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este Espírito é a verdade. Você pode nascer do Espírito, você pode se tornar esta verdade, mas não conhecê-la. Você não pode aprender o que é a verdade através do conhecimento humano, mas pode se tornar esta verdade despertando da sua verdadeira identidade. E para que isto venha a acontecer, basta remover o que você não é. Você não é o corpo, você é o Espírito. Pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente, aguardando o despertar do Espírito na carne. Pois Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. Quando o Verbo se faz carne, ali está Deus tendo uma experiência humana através do corpo. O corpo é apenas a vestimenta do Espírito. Neste caso, basta recuperar a sua verdadeira identidade para você compreender o que é a verdade. Mas para que isto venha a acontecer, primeiro você precisa se tornar a verdade. Tal como Jesus o fez no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 15, diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Jesus conhecia a Deus, conhecia a verdade porque ele e Deus eram um só. Quando ele se tornou um com Deus, ele conseguiu discernir a verdade, porque a verdade é espiritual, só é discernida pelo Espírito, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Não é um conhecimento adquirido pela carne, mas despertado pelo Espírito no homem. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, disse Jesus: eu e o Pai somos um. Por isso, Jesus sabia absolutamente tudo, porque ele havia se tornado a verdade. Ele não estava aprendendo acerca da verdade. Ele compreendeu absolutamente tudo quando se tornou a verdade. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, diz: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Por isso é necessário nascer do Espírito, assim como Jesus o fez. Assim como Jesus se tornou o próprio Deus desperto na carne, o mesmo deve se repetir com cada um de nós, pois este Espírito é o próprio Deus em manifestação através da carne. Por isso disse o apóstolo Paulo: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive através de mim. Pois disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Só Cristo, que é Deus em manifestação, desperto na carne, é capaz de compreender o que é verdade. Paulo nunca descobriu o que foi a verdade, pois para descobrir o que é a verdade, ele teve que deixar de existir. Disse ele: já não vivo mais eu. A verdade só é revelada na ausência do eu. Por isso, basta remover o que você não é. Para você compreender o que é verdade, você precisa se tornar a verdade.
Quando não existiu mais o apóstolo Paulo, então a verdade foi revelada na ausência do eu. Então disse ele: já não vive mais eu. Mas é a verdade, o próprio Espírito, o Deus vivo que havia despertado na carne. Esta é a verdade. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo, meus amigos.